Quais são os casos de violência que as mulheres sofrem? Quando e como as pessoas devem agir diante dessas violências? Então, existem vários tipos de violência, né? A sociedade, em sua maioria, entende que a violência é somente física. Mas existe a violência psicológica, a violência patrimonial, são várias modalidades. Então, a mulher, quando ela se sente agredida, não fisicamente apenas, mas ameaçada, ou se o seu companheiro ali, ele tenta desfazer dela, colocar para baixo, porque tudo isso gera problemas de ordem emocional. Quantas mulheres não sofrem de problema emocional, pastora, em virtude de uma relação falida, em virtude de abusos que vem sofrendo do seu companheiro, porque muitas vezes é machista, porque não quis mudar a mentalidade para compreender a importância e o valor da mulher. Não é verdade? Quantos comportamentos abusivos nós temos visto. Então, o que a gente sugere, né, é que essa mulher, ela não se prive de levar isso para a delegacia especializada, inclusive a DAGV, né, ali na rua Itabaianinha, no centro da cidade. Ali você vai ter todo o acompanhamento, né? Tem ali profissionais especializados, preparados para ouvir essa mulher. Não é simplesmente você ir na delegacia, porque quando a gente fala em delegacia, dá uma sensação que é uma coisa meio que solta. Você entra ali, as pessoas vão só registrar um boletim de ocorrência, não. Na DAGV, eles fazem o seu acompanhamento, registram o boletim de ocorrência, ouve o seu fato e eles tomam as medidas cabíveis, né? No caso da mulher, quando ela sofre uma violência, ela pode ser assistida sim por advogado. Mas eu costumo ver na prática que isso não é a regra, né? Geralmente quem constitui advogado é o abusador. Isso. Porque, né, muitas vezes ele tem uma prisão ali decretada, está sobre a medida protetiva, então ele não pode se aproximar, então ele precisa desse acompanhamento. Já a mulher, ela tem ali o Ministério Público, ela tem o acompanhamento da delegacia. Né? Então, o que a gente sugere é isso. Eu, na condição de mulher, de cristã e de advogada, por mais que eu defenda o abusador, né, a gente não defende a prática, né? A gente defende o direito que ele tem de se defender com as suas garantias legais, é firmado nisso. Mas nós nos levantamos contra qualquer tipo de ato que venha diminuir, fragilizar e humilhar as mulheres, entendeu? Então, a gente deixa o nosso repúdio registrado nesse sentido, porque eu sou daquela máxima, pastora, você errou, você tem que pagar pelo seu fato. Verdade. Você vai constituir um advogado, sim, para ter uma pena justa. Isso. Para que não haja arbitrariedades dentro do seu processo. Eu não sou o tipo de advogado que vai dizer, não, errou e a gente vai lutar para que você não pague. Não, para mim isso aí é injustiça. Não existe Não existe isso, mesmo porque a Bíblia diz, e eu sou firmada lá nela, que todo erro vai gerar uma consequência. Os profetas todos que erraram sofreram as consequências. Com certeza. Então não vai ser um advogado que é preparado tecnicamente, com a sua formação, que vai dizer o contrário, mesmo porque o judiciário nem permite. Existe a lei da semeadura, né, Existe a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, iremos colher. Ô Kelly, me diga uma coisa, como uma mulher pode denunciar um caso de violência de forma segura? Veja, a minha sugestão é que ela vá diretamente conversar com um profissional especialista, né? Geralmente vai ser atendido por um assistente social ou até mesmo pelo próprio delegado, ou na ausência dele pelo escrivão de polícia. Como eu disse há pouco, são pessoas extremamente preparadas para receber essas mulheres que sofrem e que muitas vezes não tem nem com quem compartilhar. E aproveito o ensejo também para dizer que uma vez que ela vai até a delegacia levar os fatos, né, que não volte atrás. Porque a violência, pastora, a princípio é só a violência, mas daqui a pouco pode gerar um feminicídio. Então é muito grave, é muito delicado tratar dessas questões, porque as mulheres muitas vezes se encontram em um beco sem saída, por assim dizer. Elas são agredidas, vão à delegacia, mas depois querem retroceder, se arrependem e voltam ao ciclo repetitivo das agressões. Que na realidade, naquele ciclo que volta, pode gerar até a sua própria morte. A sua própria morte, que é o que a gente vê muito, né? Muitos casos. E com esse período pandêmico, nós vimos que o índice aumentou bastante por conta desse convívio, né, mais estreitado. Então, as mulheres, elas querem, mas elas não têm a coragem.
Então, o que eu deixo aqui é o alerta. Mulheres, é necessário ter essa coragem, ter essa força. Se você não consegue sozinha, que você busque alguém que possa lhe ajudar, lhe acompanhar, mas não deixe, porque é a sua vida, é a sua integridade e é a sua história. É verdade, Kelly. Nós temos visto e muitas das vezes nós vemos, né, o próprio abusador, por ver que aquela pessoa já tem uma dependência emocional. E financeira, pastora. Financeira. Trabalha em cima disso, Trabalha né, em Kelly? cima disso. Exatamente. É o que vai fragilizar a mulher. É essa dependência. A dependência emocional e a dependência financeira. Kelly, porque na realidade, aí eu entro na Bíblia, né? A Bíblia nos diz que o segundo mandamento que o Senhor nos deu é amar ao seu próximo como nós amamos a nós mesmos. E nós temos visto casos, muitas das vezes, que as mulheres deixam de amar, em primeiro lugar, a si para amar o seu companheiro, né, Kelly? Isso acontece muito. Por quê? Porque tem mulheres que elas não conseguiram descobrir o potencial delas e elas transferem essa responsabilidade para o outro, que no caso é o seu parceiro. Então ela vive na dependência, na função daquela pessoa que na maioria das vezes sabe dessa dependência, sabe desse amor, né, que é construído dentro da relação, e eles acabam menosprezando por saber que vai ter sempre aquela mulher, aquela pessoa disponível o tempo todo. Disponível o tempo todo. A senhora usou a expressão correta, né? Porque muitas das vezes, sabe, Kelly, antes de eu vir para cá, eu estava vendo uma frase que eu estava lendo de um Insta que eu sigo, e dizia bem assim: quando nós somos o tempo todo disponível, nós nos tornamos sem mérito nenhum. Perfeito. Então, quando nós sabemos barrar, quando nós aprendemos a dizer não, muitas das vezes o nosso não salva a nossa própria vida. Sim. Então, o que é que nós temos visto, né? Muita gente que não sabe dizer não, é só sim, sim, sim. E por isso que acontece muitas das vezes do abusador, ele querer trabalhar em cima daquela dependência para que a mulher fique cada vez mais fragilizada. Exatamente. Kelly, vou terminar, Kelly, só com mais uma pergunta para deixar para o dia 22. Como é possível reduzir os casos de violência e até mesmo de femicídios? E qual o recado para quem presencia a violência? Bem, acho que a solução seria políticas públicas, né? Inclusive, já se tem trabalhado muito em cima disso. As mulheres têm recebido, ainda que de forma pequena, né, micro, um determinado apoio, mas isso precisa crescer, precisa desenvolver ainda mais. E em relação à pessoa que presencia, a senhora está se referindo a filhos? A filhos, a vizinhos, então, colegas. Aquela história de, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Tem um ditado, né, assim. Então, tem pessoas que dizem que aquele vizinho precisa denunciar, mas veja, é necessário ter muita cautela. A denúncia ela é importante, sim, é importante para que a polícia venha avaliar, venha investigar, mas até que ponto você não vai se envolver com isso e trazer consequências para você?